Se eu perguntasse qual é a pergunta que mais angustia as mulheres solteiras cristãs hoje, eu acho que seria essa: até quando, Senhor, eu vou ficar solteira? Ou até quando Deus vai demorar? Até quando eu vou ficar sozinha? Quando eu vou me casar? Mas deixa eu te falar, talvez essa pergunta seja uma pergunta errada. Olá, mulheres! Sejam bem-vindas e os homens também que nos assistem, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Escrita Real e mais um vídeo dessa série Casamento e Propósito. Bom, se você clicou nesse vídeo é porque o título te chamou a atenção e você já deve ter se perguntado: Senhor, até quando estarei solteira? Até quando eu vou estar sozinha? Quando será que eu serei contemplada com um casamento? Bom, antes de falarmos sobre esse assunto, gostaria de pedir para que você curta se você gostar do vídeo. Não deixe de comentar também se fez sentido ou não, de compartilhar para quem precisa. E se você ainda não é inscrito ou inscrita, por favor, se inscreva aqui no canal. É bom ter esse feedback de vocês. Bom, também não deixe de assistir aos vídeos da Evelyn, que acabam sendo um complemento aqui dos meus vídeos. Ela tá com uma outra série antes do sim, que, gente, vale a pena. Veja lá, eu vou botar nos cardzinhos. Bom, o problema está não em levantar dúvidas ao Senhor sobre isso, né? Senhor, até quando? Claro que a gente deve sim levar sempre as nossas angústias a Deus. Só que o problema está quando a nossa paz ou a nossa satisfação, a nossa alegria, ela depende de uma data. O problema está quando a gente faz perguntas ao Senhor: qual é a real intenção, o real motivo que você está com essa angústia? O problema de perguntar até quando, Deus, estarei solteira, no fundo, traz uma inquietação, traz ali uma ansiedade também, traz um descontentamento de como você está hoje. Se hoje você é solteira e você sempre se questiona até quando, Senhor, estarei sozinha, isso pode trazer ali o que está realmente dentro do seu coração. E aí você acaba condicionando a sua paz, a sua alegria, a sua felicidade em uma circunstância. Vivemos em uma cultura que quer controlar o tempo. Sim, nós queremos ter certeza de tudo, queremos saber quando será quando as coisas vão acontecer. Nós queremos saber quando a gente vai se formar, quando a gente vai conseguir um emprego, quando a gente vai casar, quando a gente vai ter filho. Acaba que a gente fica nessa ansiedade, nessa obsessão pelo quando. Só que Deus nem sempre trabalha com um cronograma que faça sentido para nós. Então, o tempo é de Deus. Ele trabalha, como o pessoal fala, né? O kairós de Deus, o tempo de Deus, que não às vezes não combina aqui com o nosso cronos, com o nosso tempo. Então, a gente quer saber exatamente, Senhor, onde é que tá ali? Qual é a data certinha aí de quando eu vou casar, Senhor? Por favor, me dê essa resposta. A gente fica nessa aflição, essa ansiedade. Você pode sim questionar a Deus, né? Você pode sim levantar essas dúvidas, mas não fique obcecado por isso. Se isso está lhe causando muito desconforto, um desespero, fale com o Senhor. Senhor, me ajuda a desprender aqui dessa ansiedade. Isso está me angustiando, Pai. Me ajuda aqui. Certeza. Ele vai tirar esse peso de você. Deus trabalha mais no processo do que no calendário. Então, a pergunta que você deveria estar fazendo é: quem Deus quer me formar hoje? Qual é a pessoa que Ele quer que eu me torne nesse momento? Então, em vez de você perguntar: Senhor, até quando eu vou estar solteira? Pergunte: Senhor, quem você quer que eu me torne nesse momento? A espera nunca é apenas um intervalo entre duas fases. E quando a gente está ali solteira, a espera ali
do varão, a gente acha que, bom, eu estou esperando, então não preciso fazer nada, não é mesmo? É só que descansar no Senhor. Só que a gente deve entender que enquanto nós esperamos, Deus trabalha. E é aí que nós devemos trabalhar também. Esperar, né? Eu escolhi esperar, não é apenas eu escolhi ficar sentada aguardando chegar, bater na minha porta enquanto eu não faço nada. Não é isso. Quando a gente está nesse momento de espera, ou nesse momento que a gente vai realmente sair de um ciclo para o outro, né, de uma estação para outra, nós também temos essa fase de construção. É um processo. Então, enquanto nós esperamos, Deus trabalha. Nossa paciência, nossa confiança, nosso contentamento, nossa maturidade. É esse momento que você deve aproveitar para que Deus trabalhe em sua vida como um todo. Deus trabalhe nos seus valores, nos seus princípios, no seu caráter, na sua personalidade, ali na forma como você lida com as coisas, no seu trabalho, enfim, na sua casa. É o momento de você crescer, amadurecer. A pergunta que muda tudo. Então, em vez de você perguntar, até quando, Senhor, eu vou ficar solteiro? Você deve se perguntar, quem Deus quer que eu me torne, ou quem Deus está formando em mim enquanto eu estou solteira. Essa pergunta transforma completamente a forma como você enxerga o tempo. Então, em vez de você achar que esse tempo é um tempo de aflição, de deserto, de vazio, Senhor, é um tempo de vale. Em vez de você achar de forma ali, talvez negativa, esse tempo de espera, comece a ver o lado positivo realmente. Esse, Senhor, é um momento que o Senhor tem me dado e que depois que eu me casar, eu não vou recuperar esse tempo. Pensa bem, quando você está solteiro ou solteira, você consegue fazer, você tem liberdade de fazer coisas que você vai poder fazer, que você tem disponível, que não vai ter quando você estiver casado. Pensa nisso. Você vai poder, claro que eu estou dizendo que casamento é uma prisão que você não vai ter liberdade, sim, você vai ter uma liberdade ao lado de uma pessoa. Mas quando você não tem ninguém, você tem liberdade que a vida de casado não tem. Então pensa bem nisso. Sua vida, ela não está pausada enquanto você espera. Então isso é uma mentira, talvez, até no meio cristão, achando que, você tá solteira, coitada, nossa, meu Deus, como se ser solteira fosse uma lepra, como se fosse uma doença. Infelizmente as pessoas vêm, né, e a sociedade acaba idolatrando o casamento. Mas a vida, ela não começa quando a gente encontra alguém. Não, se você tá viva, independente de estar namorando ou não, no relacionamento ou não, casado ou não, você tem uma vida e você deve aproveitar ela agora. E por que você deve aproveitar agora? Porque a sua vida começou quando Cristo entrou nela. A partir do momento que você conheceu o Senhor Jesus, aceitou Ele como Senhor e Salvador, a sua vida começou. Há uma nova natureza em você. E aí você não precisa esperar alguém para você se sentir valorizada, para você se sentir amada. Não, porque o Senhor Jesus, Ele já te ama. Então você pode servir, você pode amar, você pode aprender, crescer, amadurecer, discipular pessoas, desenvolver dons e viver plenamente. Eu gosto muito de uma oração de Paulo que ele vai dizer, né, que a Cristo viva em você. É isso que você deve pedir ao Senhor enquanto você estiver solteiro. Senhor, que eu viva a plenitude de Cristo, que eu viva feliz, satisfeita em Jesus Cristo. E eu tenho certeza que Deus vai atender a esse pedido, porque é da vontade dele. Nem sempre Deus responde com uma data. Às vezes ele responde com a sua presença.
Isso precisa ser suficiente para você continuar caminhando. É quando Deus fala, né? Quando Deus falou para Paulo, a minha graça te basta. Paulo pediu para que o espinho da carne fosse tirado dele. E aí o que Deus responde? A minha graça te basta. Ou seja, a presença de Deus te basta. Se tá te angustiando o fato de você ser solteira, é porque você tá colocando a sua vida em torno disso, dessa circunstância, desse estado civil. E aí você pode estar, sim, idolatrando o casamento, a ideia de estar casada. Mas Deus quer realinhar isso em você. Ele quer que você coloque o Senhor no centro da sua vida. Tem uma passagem aqui que eu separei, que está em Salmos 37, verso 6. Verso 5 e 6, né? Verso 5. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e o mais ele fará. No 4 fala, agrade-se do Senhor e ele satisfará os desejos do seu coração. Eu entendo esse versículo como realmente você colocando Deus no lugar que ele deve ocupar na sua vida. E com isso, ele vai suprir as suas necessidades. Ele vai sim realizar esse desejo que você tem no seu coração de casar. Mas primeiro ele vai ali, organizar, né? Vai organizar a sua vida e vai tirar os ídolos do seu coração. O descanso do cristão não nasce desse controle do futuro, mas da confiança no caráter de Deus. Às vezes a gente se preocupa muito porque a gente não está confiando 100% no caráter de Deus, nos atributos dele. Talvez Deus ainda não tenha respondido o seu quando, mas isso não significa que ele esteja ausente, que ele não esteja vendo as suas angústias. Enquanto você espera, ele continua trabalhando. E talvez a maior resposta que Deus queira te dar hoje não seja uma data, mas seja uma transformação. Então lembre-se, a pergunta certa é, Senhor, quem o Senhor quer que eu me transforme? E não até quando. Quando você parar de perguntar até quando, Senhor, aí sim, ele vai te dar essa bênção. Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Continue aqui nos acompanhando. Não deixe de dar seu feedback, deixar seu like, enfim, e de conferir lá os vídeos da Vivi. Então, eu te espero no próximo vídeo. Um grande beijo e até!